Fala alguma coisa sobre esse assunto, Sheili. Vou falar e não vai ser em 1 minuto, e eu vou aproveitar essa conversa entre jornalistas porque eu achei ela ótima pra gente analisar. Senta e vamos nessa. Alunos são afastados depois de mensagens misóginas serem trocadas em um grupo de uma escola particular de São Paulo. Júlia Nogueira tem mais informações. Diga, Júlia. O Colégio São Domingos, na zona... Mensagens misóginas, né? O que quer dizer isso? Mensagens que contêm misoginia, que é ódio às mulheres. Mensagens que menosprezam, que tratam elas como inferiores, como objetos, como coisas, como incapazes de realizar as coisas, como inferiores aos homens mesmo. Essas mensagens são muito difundidas hoje. Pode ser desde uma antiga piada do tipo: a função da mulher é esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, até alguma coisa mais violenta, como falam hoje, que mulher acima de 30 anos não presta pra nada, não pode se casar, mulheres com filhos são inferiores a mulheres sem filhos. Essas coisas que infelizmente estão sendo ditas principalmente nas redes sociais e no YouTube. Mulher tem que receber menos porque engravida, mulher que não quer ter filhos é igual homem que não quer trabalhar. Mulheres não devem estudar porque elas não podem ser mais inteligentes que seus maridos. Mulher que tem amigo homem é vagabunda. O Colégio São Domingos, na zona oeste da cidade de São Paulo, suspende alunos depois da revelação de mensagens com teor misóginos que eram compartilhadas no aplicativo de mensagens. Relatos nas redes sociais revelaram que os meninos do 9º ano criaram um grupo chamado Meninas Mais Estupráveis. 9º ano, a gente está falando de 14 anos na média. E, gente, os casos de cyberbullying e desse tipo de agressão acontecem muito entre 10 e 14 anos. Quando a gente sancionou a lei do cyberbullying em 2024, a primeira família que teve que responder judicialmente por isso foi a família de uma menina de 10 anos que praticava cyberbullying com uma coleguinha de escola, também com 10 anos, em um grupo do WhatsApp que os pais desconheciam e não monitoravam. Então, só para vocês saberem que isso acontece bastante. Agressões em grupos de WhatsApp, geralmente são grupos com os mesmos colegas da escola, mas não é aquele grupo oficial onde eles discutem coisas, onde o professor às vezes até manda alguma coisa. É um outro grupo que ninguém está monitorando. E quando eu digo responder judicialmente, nesse caso, teve inclusive o pagamento de uma multa de R$13 mil para a família da outra menina que até saiu da escola por sofrer, além do cyberbullying, o bullying. Porque o cyberbullying, o que eles conversam nos grupos e na internet, se reflete em ações reais. Além disso, eles faziam uma enquete sobre as colegas. Em nota enviada ao portal Metrópolis, o colégio disse que tomou atitudes assim que soube do caso na última quinta-feira. Entre elas foram acolhimento das estudantes, conversa com os meninos autores das mensagens e suspensão temporária desses envolvidos de todas as atividades curriculares e extracurriculares. Além disso, o tema foi abordado de forma pedagógica em sala de aula. Por questões legais, os nomes dos envolvidos não foram revelados. Excelente, é isso mesmo. A escola tem que tomar providências, mesmo que esse tipo de violência esteja sendo realizada em um grupo do qual a escola não tinha conhecimento, porque esses indivíduos, esses adolescentes só se conhecem porque estudam juntos, então a escola tem responsabilidade sobre isso, legal inclusive. Alô, pessoal de escola, educadores, professores, diretores, eu sei que vocês já sabem disso, mas caso não saibam, vocês têm essa responsabilidade porque eles só convivem porque estão na mesma escola. Muitos os casos que têm surgido de jovens, de adolescentes que têm se comportado dessa forma, né? Sim, jovens têm se comportado dessa forma, tanto que as Serenas fizeram esse estudo chamado Livres para Sonhar sobre violência contra meninas no ambiente escolar, e é estarrecedora a quantidade de professor que já viu aluno chamando a colega de vagabunda. Olha aqui, por exemplo, 7 em cada 10 docentes afirmam ter presenciado ao menos uma vez no último semestre letivo situações de sexualização e cantadas indesejadas praticadas pelos meninos. É um monte de coisa que está registrada, não é uma coisinha. Isso tá no machismo estrutural que a gente sempre descreve, que a gente sofre, né, Sheila, no dia a dia, desde sempre. E essa questão do machismo estrutural quer dizer o quê? Mesmo que você eduque o seu filho super bem, ele pode estar aprendendo isso em outro lugar. Ou você pode estar reproduzindo machismo, seja mulher ou homem aí dentro de casa, e não percebe.
Porque você tá tão intrincado na sociedade, é tão estruturante da sociedade essa ideia de superioridade masculina, de que o homem tem que ter mais poder que a mulher, que a gente pode fazer sem perceber. Mas assistir a isso acontecendo de forma tão descarada, tão escancarada, e partindo de jovens que estão sendo educados para não serem desse jeito, o que é que tá interferindo, né? Tem alguma coisa no meio aí, atrapalhando a mensagem entre o que os pais, o que a escola, o que os meios de comunicação dizem sobre equidade, igualdade de gênero, e isso que eles estão fazendo, isso que eles estão botando não no papel, mas estão botando no celular em mensagens e espalhando por aí e decidindo, né, e opinando quem deve ser estuprada ou não. Isso, eu imagino que isso tenha relação com características físicas e padrões de beleza. Quer dizer, tudo errado. Eu aposto que eles não estão sendo educados dessa forma. Aposto que não é nem em casa e nem na escola. Aposto que o Colégio São Domingos não passa esse tipo de mensagem para esses estudantes. Onde é que isso está entrando, né? Adolescentes passam cerca de 8 horas e meia por dia em frente às telas. Jogo, celular, televisão. No celular são umas 6 horas. Vocês acham que isso não vai interferir nos valores, no que eles acreditam? Sendo que o ódio às mulheres nas redes sociais, por exemplo, é 4 vezes maior do que qualquer outro tipo de preconceito dentro das redes sociais. Vamos pensar numa comparação simples. Quantas horas você passa com seu filho ensinando valores através do exemplo? Quantas horas ele está na escola aprendendo valores através do exemplo, para além dos conteúdos que ele aprende? Acho que a gente sabe a resposta, né? Telas, internet, grupos, Reddits da vida. Reddit é uma rede social onde as pessoas discutem em fóruns os temas que interessam para elas. Tem coisa muito legal, mas também tem coisa assim abominável, absurda, não tem moderação. Então assim, não adianta vocês ficarem se espantando. Às vezes tem umas pessoas que fazem cuidado com essas 4 ou 5 redes. Aí o Reddit sempre tá lá, o 4chan ou qualquer chan tá lá, o Discord sempre tá lá. Muita gente nem sabe o que é o Discord. Todas essas são redes geralmente de conversação, de fórum, que não são moderadas, onde muitos crimes acontecem, tanto quanto um Telegram. Então eu não gosto de falar disso, porque senão vocês vão se apavorar, e toda rede tem seu perigo. Toda rede que você liberar para um adolescente, você vai ter que supervisionar, você vai ter que combinar o jogo com ele. O filho de uma amiga ali com seus 15 anos queria uma rede social, ela falou, escolhe uma, filho, que eu não dou conta de monitorar tudo. Aí ele escolheu o X. Ele ficou tão chocado, porque o X, gente, tem todo tipo de absurdo lá. Ele ficou tão chocado com o que ele viu, com o que foi sugerido pra ele assim que ele montou um perfil, que ele e a mãe fizeram um vídeo e mandaram pra mim. Só porno. Só conteúdo erótico, sexualizado, seja de mangá, seja de fotos de meninas, um troço que ele jamais imaginou. Ele achou que era uma outra coisa ter uma rede social, nem ele quis ficar lá. Agora, com o ECA Digital, vamos ter que ter aferição de idade, então isso aí não vai mais ser possível. Claro que o povo vai dar um jeito de burlar, mas vai melhorar muito. Influencers, Red Pill. Aqui é mais complicado, vocês já me pediram para explicar o que é Red Pill. Tem alguns influenciadores na internet que falam mal de mulheres. Eles se chamam de Red Pill. Eles não dizem que falam mal de mulheres, eles dizem que estão construindo homens de valor, que eles querem fazer o homem aprender a se valorizar. Então eles disfarçam esse ódio às mulheres, esse menosprezo em falas que às vezes parecem piadas, parecem mais jocosas, umas coisas mais leves. Eles vão muito a podcasts, só que quando você entra num grupo de Telegram desses caras, que eles têm com os seguidores deles, que são todos homens, porque o que esses caras querem? Vender curso de como ser um homem, vender livro, é isso que eles fazem, eles querem dinheiro dessa audiência. Quanto mais absurdo eles falam, mais eles atraem pessoas, porque as redes sociais mostram quem grita mais, quem fala mais asneira e mais absurdo aparece mais. Então eles fazem isso. Tem até um filme na Netflix agora que chama-se Por Dentro da Machosfera. Esse filme é muito bom porque um repórter vai entrevistar alguns dos maiores representantes desta desgraça que tem no mundo. E você vai entendendo a lógica desses caras. Eles mentem descaradamente para conseguir seguidores, e os homens que os seguem às vezes estão interessados só no discurso otimista, meio coach que eles fazem. Enfim, são homens que pregam a misoginia que a gente já falou antes, que é o ódio às mulheres, que vão falar tudo aquilo que eu já disse sobre mulheres. E nesses grupos eles chegam a chamar mulheres assim de depósito de... Eles não falam mulheres. Tem uns que não usam a palavra mulher. E não se engane, eles têm mais de 1 milhão de seguidores cada um. Tem uns que têm 2 milhões de seguidores. Os grupos de Telegram são imensos e lá eles compartilham de tudo
de mais horroroso que você possa imaginar. E é claro que eles focam em adolescentes, porque quem que vai acreditar nesse discurso ridículo? Geralmente, quanto mais jovem o menino for. Só que esse discurso de ódio às mulheres, quando se encontra com machismo estrutural, que o cara aprendeu, que ele acredita que ele é superior à mulher, resulta em violência doméstica, em espancamento, em feminicídio. A gente assistiu estarrecida este coronel que matou a esposa e disse que ela tinha tirado a própria vida. Depois ficou comprovado que ele a matou. Só que nas mensagens que ele trocava com ela, ele usava expressões do que a gente chama de machosfera, porque os Red Pill são um grupo. Existem pelo menos 5 grupos gigantes que pregam ódio contra a mulher. E quando você junta todos eles, a gente chama de machosfera ou manosphere em inglês. Por isso que o filme que eu citei chama Por Dentro da Machosfera. Então você vai ver nas mensagens dele expressões como macho alfa, ela tem que ser beta, submissa. É chocante, assim. A gente fala como é que um homem adulto entra numa dessa. É muito chocante. Eu me lembro de ter feito listas com as meninas mais bonitas. Acho que isso é uma coisa da idade. As mais bonitas, talvez tenha até usado um termo mais pegáveis ou coisa parecida, né? Um termo que eu não usaria hoje. Mas provavelmente utilizei bastante naquela época. Mas nunca nos ocorreria, Carla, você colocar mulheres mais estupráveis. Como se o estupro fosse algo desejável de se fazer com um ser humano, com uma mulher. Esse não era um termo que fazia parte da nossa realidade. A gente pode falar mulheres, mas para falar um português bem claro aqui, comíveis. Era um termo comum naquela época. De novo, não usaria hoje, mas adolescentes utilizavam. Agora, estupráveis? Nunca. Isso não fazia parte da nossa lógica de o estupro ser visto como... Aqui eu achei corajoso desse jornalista compartilhar isso, que eles faziam essas listas, a gente também fazia lista, eram umas listas nos caderninhos, assim, mas realmente uma coisa é você dizer quem são os meninos mais bonitos, as meninas mais populares, outra coisa é você falar em estupro, e isso tem tudo a ver com o consumo de pornografia. É impossível você analisar todos esses casos que envolvem adolescentes sem analisar o consumo de pornografia hoje. Os estupros de vulnerável cometidos por adolescentes mais do que dobraram nos últimos 6 anos. Por isso que isso não é só uma brincadeira. Nunca a misoginia, o ódio às mulheres expresso em palavras, sejam escritas ou faladas, é apenas uma brincadeira, porque ele reflete-se na realidade. A gente teve isso logo após alguns homens muito jovens, recém-saídos da adolescência, terem sido presos por praticarem um estupro coletivo. Sobre tomar decisões baseadas em ideias de igualdade entre homens e mulheres, esse livro incrível sobre criação de filhos nos dias atuais do professor psicólogo Hugo Monteiro Ferreira, ele vai analisar a criação dos meninos e das meninas e como isso impacta em eles aderirem a esse tipo de grupo e aderirem a ideias violentas. Ele fala com famílias cujos filhos atacaram escola, por exemplo, ou ameaçaram suas colegas. Ele vai conversar com os adolescentes e com pessoas adultas para tentar entender o que está acontecendo. É um livro primoroso, eu recomendo demais. E eu vou até ler um pedaço para vocês. Aqui, quem está falando é a irmã de um menino que enviou bilhetes a colegas de escola ameaçando a vida delas. Lucas me falou que nos fóruns da machosfera a mensagem é mesmo que as mulheres só merecem desprezo e merecem ser estupradas. Lucas está melhor, mas ouvi-lo falar me assusta muito. Eu nunca imaginei, meus pais também, que dentro daquele quarto, aparentemente quieto e seguro, Lucas estivesse entrando nesse mundo cruel e perigoso. Lucas me disse que existem muitos meninos como ele e que ele se segurou muito para não atirar em 2 meninas da escola. Ele me disse que consegue a arma nesses fóruns. Os caras mais velhos liberam grana e a gente faz o serviço de eliminar as vagabundas. Eu quase morri quando ouvi essas coisas de Lucas. Eu conto com cada um de vocês para a gente trabalhar essa realidade. Reconhecer isso que está acontecendo e começar um processo educativo de transformação pessoal, porque nós somos exemplo, e de transformação social. Eu acredito muito que juntos a gente pode criar ambientes digitais mais éticos e amorosos para todos.